Capítulo 3. E tornaram logo silenciosos. Eu tenho experimentado tudo, Quaresma, mas não sei, não há meio. Já a levou a um médico especialista? Já. Tenho corrido médicos espíritas até feiticeiros, Quaresma. E os olhos do velho se orvalhavam por baixo do pince-nez. Os dois se haviam encontrado na pagadoria da guerra e vinham pelo campo de Santana a pé, andando a pequenos passos e conversando. O general era mais alto que Quaresma, e enquanto este tinha a cabeça sobre um pescoço alto, aquele a tinha metida entre os ombros proeminentes como cotos de asas. Albernaz reatou: que remédios! Cada médico receita uma coisa. Os espíritas são os melhores, dão homeopatia, os feiticeiros tisanas, rezas e defumações. Eu não sei, Quaresma. E levantou os olhos para o céu, que estava um tanto plúmbeo. Não se demorou, porém, muito nessa postura. O pince-nez não permitia, já começava a cair. Quaresma abaixou a cabeça e andou assim um pouco, olhando as granulações do granito do passeio. Levantou o olhar ao fim de algum tempo e disse: o porquê não a recolhe a uma casa de saúde, general? E meu médico já me aconselhou isso. A mulher não quer ir agora. Mesmo no estado em que a menina está, não vale a pena. Falava da filha da Ismênia, que naqueles últimos meses piorava sensivelmente, não tanto da sua moléstia mental, mas da saúde comum, vivendo de cama, sempre febril, enlanguecendo, definhando, marchando a passos largos para o abraço frio da morte. Albernaz dizia a verdade. Para curá-la tanto de sua loucura como da atual moléstia intercorrente, lançar a mão de todos os recursos, de todos os conselhos apontados por quem quer que fosse. Era de fazer refletir ver aquele homem general marcado com um curso governamental procurar médios e feiticeiros para sarar a filha. Às vezes até levava-os em casa. Os médios chegavam perto da moça, davam uma estremeção, ficam com os olhos desvairados fixos, gritavam: sai, irmão! E sacudiam as mãos do peito para a moça, de lá para cá, rapidamente, nervosamente, no intuito de descarregar sobre ela os fluidos milagrosos. Os feiticeiros tinham outros passes, e as cerimônias para entrar no conhecimento das forças ocultas que nos cercam eram demoradas, lentas e acabadas. Em geral, eram pretos africanos. Chegavam, acendiam um fogareiro no quarto, tiravam de um cesto um sapo empalhado ou outra coisa esquisita, batiam com feixes de ervas, ensaiavam passos de dança e pronunciavam palavras ininteligíveis. O ritual era complicado e tinha sua demora. Na saída, a pobre Dona Maricota, um tanto já diminuída da sua atividade e diligência, olhando ternamente aquele grande rosto negro do mandingueiro, onde a barba branca punha mais veneração e certa grandeza, perguntava: então, titio? O preto considerava um instante, como se estivesse recebendo as últimas comunicações do que não se vê nem se percebe, e dizia com a sua majestade de africano: vou ver, nhanha. Tô crotando mandinga. Ela e o general tinham assistido à cerimônia, e o amor de paz e também esse fundo de superstição que há em todos nós levavam a olhá-la com respeito, quase com fé. Então foi feitiço que fizeram a minha filha? Perguntava a senhora. Foi sim, nhanhã. Quem? Santo não quer dizer. E o preto obscuro, velho escravo, arrancado há um meio século dos confins da África, saía arrastando a sua velhice e deixando naqueles dois corações uma esperança fugaz. Era uma singular situação, a daquele preto africano, ainda certamente pouco esquecido das dores do seu longo cativeiro, lançando mão dos resíduos de suas ingênuas crenças tribais, resíduos que tão a custo tinham resistido ao seu transplante forçado para terras de outros deuses, e empregando-os na consolação dos seus senhores de outro tempo. Como que os deuses de sua infância e de sua raça, aqueles sanguinários manipansos da África indecifrável, quisessem vingá-lo à legendária maneira do Cristo dos Evangelhos? A doente assistia a tudo aquilo sem compreender e se interessar por aqueles trejeitos e passes de tão poderosos homens que se comunicavam, que tinham às suas ordens os seres imateriais, as existências fora e acima da nossa. Andando ao lado de Quaresma, o general lembrava-se de tudo isso e teve um pensamento amargo contra a ciência, contra os espíritos, contra os feitiços, contra Deus, que lhe ia tirando a filha aos poucos sem piedade e comiseração. O major não sabia o que dizer diante daquela imensa dor de pai, e parecia-lhe toda e qualquer palavra de consolo parva e idiota. Afinal disse: general, o senhor permite que eu a faça ver por um médico? Quem é? É o marido de minha afilhada, o senhor conhece. É moço, quem? Sabe lá. Não acha? Pode ser, não é? O general consentiu, e a esperança de ver curada a filha lhe afagou as faces enrugadas.
Cada médico que consultava, cada espírita, cada feiticeiro reanimava-o, pois de todos eles esperava o milagre. Nesse mesmo dia, Quaresma foi procurar o Dr. Armando. A revolta já tinha mais de 4 meses de vida e as vantagens do governo eram problemáticas. No sul, a insurreição chegava às portas de São Paulo, e só a Lapa resistia tenazmente, uma das poucas páginas dignas, limpas de todo aquele enxurro de paixões. A pequena cidade tinha dentro de suas trincheiras o coronel Gomes Carneiro, uma energia, uma vontade, verdadeiramente isso porque era sereno, confiante e justo. Não se desmanchou em violências de apavorado e soube tornar verdade a gasta frase grandilo, quente, resistir até a morte. A ilha do governador tinha sido ocupada e Magé tomado. Os revoltosos, porém, tinham a vasta baía e a barra apertada por onde saíam e entravam, sem temer o estorvo das fortalezas. As violências, os crimes que tinham assinalado esses 2 marcos de atividade guerreira do governo, chegavam ao ouvido de Quaresma e ele sofria. Da ilha do governador fez-se uma verdadeira mudança de móveis, roupas e outros haveres. O que não podia ser transplantado era destruído pelo fogo e pelo machado. A ocupação deixou lá a mais execranda memória e até hoje os seus habitantes ainda se recordam dolorosamente de um capitão patriótico ou da Guarda Nacional Ortiz, pela sua ferocidade e insofrido gosto pelo saque e outras vexações. Passava um pescador com uma tampa de peixe e o capitão chamava o pobre homem. Venha cá. O homem aproximava-se amedrontado e Ortiz perguntava: quanto quer por isso? 3.000 réis, capitão. Ele sorria diabolicamente e familiarmente regateava. Você não deixa por menos? Está caro. Isso é peixe ordinário. Carapebas. Ora, bem, capitão, vá lá por 2.500. Leve isso lá dentro. Ele falava na porta de casa. O pescador voltava e ficava um tempo em pé, demonstrando que esperava o dinheiro. Ortiz balançava a cabeça e dizia escarninho: dinheiro, hein? Vá cobrar ao Floriano. Entretanto, Moreira César deixou boas recordações de si e ainda hoje há lá quem se lembre dele, agradecido por este ou aquele benefício que o famoso coronel lhe prestou. As forças revoltosas pareciam não ter enfraquecido, tinham porém perdido 2 navios, sendo um destes o Javari, cuja reputação na revolta era das mais altas e consideradas. As forças de terra detestavam-no particularmente. Era um monitor, chato, raso com a água, uma espécie de sáurio ou quelônio de ferro, de construção francesa. A sua artilharia era temida, mas o que sobremodo enraivecia os adversários, era ele não ter quase borda acima d'água, ficar quase ao nível do mar e fugir assim aos tiros incertos de terra. As suas máquinas não funcionavam e a grande tartaruga vinha colocar-se em posição de combate com auxílio de um rebocador. Um dia em que estava nas proximidades de Villegaignon, foi a pique. Não se soube e até hoje não foi esclarecido por que foi. Os legalistas afirmaram que foi uma bala de Gragoatá, mas os revoltosos asseguraram que foi a abertura de uma válvula ou um outro acidente qualquer, como do seu irmão o Solimões, que desapareceu nas costas de Cabo Polônio. O fim do Javari ainda está envolvido no mistério. Quaresma permanecia de guarnição no Caju e viera receber dinheiro. Deixará lá Polidoro, pois os outros oficiais estavam doentes ou licenciados. E Fontes, que sendo uma espécie de inspetor-geral, ao contrário de seus hábitos, dormir aquela noite no pequeno pavilhão imperial e ia ficar até à tarde. Ricardo, coração dos outros, desde o dia da proibição de tocar violão, andava macambúzio. Tinham-lhe tirado o sangue, o motivo de viver, e passava os dias taciturno, encostado a um tronco de árvore, maldizendo no fundo de si a incompreensão dos homens e os caprichos do destino. Fontes notara sua tristeza, e para minorar-lhe o desgosto obrigara a Bustamante a fazê-lo sargento. Não foi sem custo, porque o antigo veterano do Paraguai encarecia muito essa graduação e só a dava como recompensa excepcional, ou quando requerida por pessoas importantes. A vida do pobre menestrel era assim de um melro engaiolado, e de quando em quando ele se afastava um pouco e ensaiava a voz para ver se ainda tinha e não fugira com o fumo dos disparos. Quaresma, sabendo que dessa maneira o posto estava bem entregue, resolveu demorar-se mais, e após despedir-se de Albernaz, encaminhou-se para a casa do seu compadre, a fim de cumprir a promessa que fizera ao general. Colleoni ainda não decidirá a sua viagem à Europa. Hesitava, esperando o fim da rebelião que não parecia estar próximo. Ele nada tinha com ela, até ali não dissera a ninguém a sua opinião, e se era muito instado, apelava
para sua condição de estrangeiro e metia-se numa reserva prudente. Mas aquela exigência de passaporte, tirado na chefatura de polícia, dava-lhe susto. Naqueles tempos, toda a gente tinha medo de tratar com autoridades. Havia tanta má vontade com os estrangeiros, tanta arrogância nos funcionários que ele não se animava a ir obter o documento, temendo que uma palavra, que um olhar, que um gesto interpretados por qualquer funcionário zeloso e dedicado não o levassem a sofrer maus quartos de hora. Verdade é que ele era italiano e a Itália já fizera ver ao ditador que era uma grande potência, mas no caso de que se lembrava, tratava-se de um marinheiro por cuja vida, extinta por uma descarga das forças legais, Floriano pagará a quantia de 100 contos. Ele, Colleoni, porém, não era marinheiro e não sabia, caso fosse preso, se os representantes diplomáticos de seu país tomariam interesse pela sua liberdade. De resto, não tendo protestado manter a sua nacionalidade quando o governo provisório expediu o famoso decreto de naturalização, era bem possível que uma ou outra parte se ativessem a isso para desinteressar-se dele ou mantê-lo na famosa galeria número 7 da Casa de Correição, transformada, por uma penada mágica, em prisão de Estado. A época era de susto e temor, e todos esses que ele sentia, só os comunicava a filha, porque o genro cada vez mais se fazia florianista e jacobino, de cuja boca muita vez ouvia duras invectivas aos estrangeiros. E o doutor tinha razão, já obtivera uma graça governamental. Fora no meado médico do Hospital de Santa Bárbara, na vaga de um colega, demitido a bem do serviço público como suspeito por ter ido visitar um amigo na prisão. Como o hospital, porém, ficasse no ilhéu do mesmo nome dentro da Bahia, em frente à Saúde, e a Guanabara ainda estivesse em mão dos revoltosos, ele nada tinha que fazer, pois até agora o governo não aceitara os seus oferecimentos de auxiliar o tratamento dos feridos. O major foi encontrar pai e filha em casa. O doutor tinha saído e ido dar volta pela cidade, dar arras de sua dedicação à causa legal, conversando com os mais exaltados jacobinos do Café do Rio, não esquecendo também de passear pelos corredores do Itamaraty, fazendo-se ver pelos ajudantes de ordens, secretários e outras pessoas influentes no ânimo de Floriano. A moça viu entrar Quaresma com aquele sentimento estranho que o seu padrinho lhe causava ultimamente, e esse sentimento mais agudo se tornava quando via contar os casos guerreiros do seu destacamento, a passagem de balas, as descargas das lanchas, naturalmente, simplesmente como se fossem feições de uma festa, de uma justa, de um divertimento qualquer em que a morte não estivesse presente. Tanto mais que o via apreensivo, deixando perceber numa frase e noutra o desânimo e desesperança. Na verdade, o major tinha um espinho na alma. Aquela recepção de Floriano, as suas lembranças de reformas não esperavam nem o seu entusiasmo e sinceridade, nem tampouco a ideia que ele fazia do ditador. Saíra ao encontro de Henrique IV e de Sully e vinha esbarrar com um presidente que o chamava de visionário, que não avaliava o alcance dos seus projetos, que os não examinava sequer, desinteressado daquelas altas coisas de governo. Como se não o fosse. Era, pois, para sustentar tal homem que deixara o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras? Era, pois, por esse homem que tanta gente morria. Que direito tinha ele de vida e de morte sobre os seus concidadãos, se não se interessava pela sorte deles, pela sua vida feliz e abundante, pelo enriquecimento do país, o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural? Pensando assim, havia instantes que lhe vinha um mortal desespero, uma raiva de si mesmo, mas em seguida considerava: o homem está atrapalhado, não pode agora, mais tarde com certeza ele fará a coisa. Vivia nessa alternativa dolorosa e era ela que lhe trazia apreensões, desânimo e desesperança, notados por sua afilhada na sua fisionomia já um pouco acabrunhada. Não tardou, porém, que, abandonando os episódios da sua vida militar, Quaresma explicasse o motivo de sua visita. Mas qual delas? Perguntou a afilhada. A segunda, a Ismênia. Ou aquela que estava para casar com o dentista? Esta mesmo. Tá. Ela pronunciou este A muito longo e profundo, como se pusesse nele tudo o que queria dizer sobre o caso. Via bem o que fazia o desespero da moça, mas via melhor a causa, naquela obrigação que incrustam no espírito das meninas, que elas se devem casar a todo custo, fazendo do casamento o polo e fim da vida, a ponto de parecer uma desonra, uma injúria ficar solteira. O casamento já não é mais amor, não é maternidade, não é nada disso. É simplesmente casamento, uma coisa vazia, sem fundamento nem na nossa natureza nem nas nossas necessidades. Graças à frouxidão, à pobreza intelectual e fraqueza de energia vital de
Ismênia, aquela fuga do noivo se transformou em certeza de não casar mais. E tudo nela se abismou nessa ideia desesperada. Coleone enterneceu-se muito e interessou-se. Sendo bom de fundo, quando lutava pela fortuna se fez duro e áspero, mas logo que se viu rico, perdeu a dureza de que se revestira, pois percebia bem que só se pode ser bom quando se é forte de algum modo. Ultimamente o major tinha diminuído um pouco o interesse pela moça. Andava atormentado com o seu caso de consciência, entretanto se não tinha um constante e particular pensamento pela desdita da filha de Albernaz, abrangia-a ainda na sua bondade geral, larga e humana. Não se demorou muito na casa do compadre. Ele queria, antes de voltar ao Caju, passar pelo quartel do seu batalhão. Ia ver se arranjava uma pequena licença para visitar a irmã que deixará lá no sossego e de quem tinha notícias por carta 3 vezes por semana. Eram elas satisfatórias, contudo ele tinha necessidade de ver tanto ela como Anastácio fisionomias, com quem se encontrava diariamente há tantos anos e cuja contemplação lhe fazia falta e talvez lhe restituísse a calma e a paz de espírito. Na última carta que receberá de Dona Adelaide havia uma frase que no momento se lembrava sorrindo: não te exponhas muito, Policarpo. Toma muita cautela. Pobre Adelaide. Estava a pensar que esse negócio de balas é assim como a chuva? O quartel ainda ficava no velho cortiço condenado pela higiene, lá para as bandas da Cidade Nova. Assim que Quaresma apontou na esquina, a sentinela deu um grande berro, fez uma imensa bulha com a arma e ele entrou, tirando o chapéu da cabeça baixa, pois estava paisana e tinha abandonado a cartola com medo de que esse traje fosse ferir as susceptibilidades republicanas dos jacobinos. No pátio, o instrutor Coxo adestrava novos voluntários e os seus mages, tosos e demorados gritos, ombroou, armas. Meian volta, vou ver. Subiam no céu e ecoavam longamente pelos muros da antiga estalagem. Bustamante estava no seu cubículo, mais conhecido por gabinete, irrepreensível no seu uniforme verde garrafa, alamares dourados e vivos azul ferrete. Com auxílio de um sargento examinava a escrita de um livro. Quarteleiro. Tinta vermelha, sargento. É como mandam as instruções de 1864. Tratava-se de uma emenda ou de coisa semelhante. Logo que viu Quaresma entrar, o comandante exclamou radiante. O major adivinhou. Quaresma descansou placidamente o chapéu, bebeu um pouco d'água. E o coronel Inocêncio explicou a alegria. Sabe que temos de marchar? Para onde? O não sei. Recebi ordem do Itamaraty. Ele não dizia nunca do quartel-general, nem mesmo do ministro da Guerra. Era do Itamaraty, do presidente, do chefe supremo. Parecia que assim, dava mais importância a si mesmo e ao seu batalhão. Fazia uma espécie de batalhão da guarda, favorito e amado do ditador. Quaresma não se espantou nem se aborreceu. Percebeu que era impossível obter a licença e também necessário mudar os seus estudos. Da artilharia tinha que passar para a infantaria. O major é que vai comandar o corpo, sabia? Não, coronel. E o senhor não vai? Não, disse Bustamante, alisando o cavanhaque mosaico e abrindo a boca para o lado esquerdo. Tenho que acabar a organização da unidade e... Não posso. Não se assuste, mais tarde irei lá ter. Começava à tarde, quando Quaresma saiu do quartel. O instrutor Coxo continuava com força, majestade e demora a gritar. OMBRO com acento circunflexo O com acento circunflexo O com acento circunflexo, armas. A sentinela não pôde fazer a bulha da entrada, porque só viu o major quando já ia longe. Ele desceu até a cidade e foi ao correio. Havia alguns tiros espaçados. No Café do Rio, os levitas continuavam a trocar ideias para a consolidação definitiva da República. Antes de chegar ao correio, Quaresma lembrou-se de sua partida. Correu a uma livraria e comprou livros sobre infantaria. Precisava também dos regulamentos. Arranjaria no quartel-general. Para onde ia? Para o sul, para Magé, para Niterói? Não sabia. Não sabia. Ah, se isso fosse para a realização dos seus desejos e sonhos. Mas, quem sabe? Podia ser, talvez, mais tarde. E passou o dia atormentado pela dúvida do bom emprego de sua vida e de suas energias. O marido de Olga não fez nenhuma questão em ir ver a filha do general. Ele levava a íntima convicção de que a sua ciência toda nova pudesse fazer alguma coisa, mas assim não se deu. A moça continuou a definhar, e se a mania parecia um pouco atenuada, o seu organismo caía. Estava magra e fraca a ponto de quase não poder sentar-se na cama. Era sua mãe quem mais junto a ela vivia. As irmãs se desinteressavam um pouco, pois as exigências de sua mocidade levavam-nas para outros lados.
Dona Maricota, tendo perdido todo aquele antigo fervor pelas festas e bailes, estava sempre no quarto da filha a consolá-la, animá-la e às vezes, quando a olhava muito, como que se sentia um tanto culpada pela sua infelicidade. A moléstia tinha posto mais firmeza nos traços de Ismênia, tinha-lhe diminuído a lassidão, tirado o mortiço dos olhos e os seus lindos cabelos, castanhos com reflexos de ouro, mais belos se faziam quando cercavam a palidez de sua face. Raro era falar muito, e assim foi que naquele dia se espantou muito Dona Maricota com a loquacidade da filha. Mamãe, quando se casa Lalá? Quando se acabar a revolta? E a revolta ainda não acabou? A mãe respondeu-lhe e ela esteve um instante calada, olhando o teto, e após essa contemplação disse à mãe: Mamãe, eu vou morrer. As palavras saíram-lhe dos lábios seguras, doce e naturais. Não diga isso, minha filha, adiantou-se Dona Maricota. Qual morrer? Você vai ficar boa, seu pai vai levar você para Minas, você engorda, toma forças. A mãe dizia-lhe tudo isso devagar, alisando-lhe a face com a mão, como se tratasse de uma criança. Ela ouvia tudo com paciência e voltou por sua vez serenamente. Qual, mamãe? Eu sei, vou morrer e peço uma coisa à senhora. A mãe ficou espantada com a seriedade e firmeza da filha. Olhou em redor, deu com a porta semicerrada e levantou-se para fechá-la. Quis ainda ver se a dissuadia daquele pensamento. Ismênia, porém, continuava a repeti-lo, pacientemente, docemente, serenamente. Eu sei, mamãe. Bem, suponho que é verdade. O que é que você quer? Eu quero, mamãe, ir vestida de noiva. Dona Maricota ainda quis brincar, troçar. A filha, porém, voltou-se para o outro lado, pôs-se a dormir, com um leve respirar espaçado. A mãe saiu do quarto, comovida, com lágrimas nos olhos e a secreta certeza de que a filha falava a verdade. Não tardou muito a se verificar. O doutor Armando a tinha visitado naquela manhã pela quarta vez. Ela parecia melhor, desde alguns dias falava com discernimento, sentava-se à cama e conversava com prazer. Dona Maricota teve que fazer uma visita e deixou a doente entregue às irmãs. Elas foram lá ao quarto várias vezes e parecia dormir. Distraíram-se. Ismênia despertou, viu por entre a porta do guarda-vestidos meio aberto o seu traje de noiva. Teve vontade de vê-lo mais de perto. Levantou-se, descalça, e estendeu-o na cama para contemplá-lo. Chegou-lhe o desejo de vesti-lo. Pôs a saia, e por aí vieram recordações do seu casamento falhado. Lembrou-se do seu noivo, do nariz fortemente ósseo e dos olhos esgazeados de Cavalcante, mas não se recordou com ódio, antes como se fosse um lugar visto há muito tempo e que a tivesse impressionado. De quem ela se lembrava com raiva era da cartomante. Iludindo sua mãe, acompanhada por uma criada, tinha conseguido consultar-me. Sim, com que indiferença ela lhe respondeu: não volta. Aquilo doeu-lhe. Que mulher má! Desde esse dia, acabou de abotoar a saia em cima do corpinho, pois não encontrara colete, e foi ao espelho. Viu os seus ombros nus, o seu colo muito branco. Surpreendeu-se. Era dela aquilo tudo? Apalpou-se um pouco e depois colocou a coroa. O véu afagou-lhe as espáduas carinhosamente, como um adejo de borboleta. Teve uma fraqueza, uma coisa, deu um ai e caiu de costas na cama, com as pernas para fora. Quando a vieram ver, estava morta. Tinha ainda a coroa na cabeça e um seio muito branco e redondo saltava-lhe do corpinho. O enterro foi feito no dia imediato e a casa de Albernaz teve os 2 dias cheia, como nos dias de suas melhores festas. Quaresma foi ao enterro. Ele não gostava muito dessa cerimônia, mas veio e foi ver a pobre moça no caixão, coberta de flores, vestida de noiva, com um ar imaculado de imagem. Pouco mudará, entretanto. Era ela mesma. Ali era Ismênia, dolente e pobre de nervos, com os seus traços miúdos, os seus lindos cabelos, que estava dentro daquelas 4 tábuas. A morte tinha fixado a sua pequena beleza e o seu aspecto pueril, e ela ia para a cova, com a insignificância, com a inocência e a falta de acento próprio que tinha tido em vida. Contemplando aqueles tristes restos, Quaresma viu o caixão do coche parar na porta do cemitério, atravessar pelas ruas de túmulos, uma multidão que trepava, se tocava, lutava por espaço na estreiteza da várzea e nas encostas das colinas. Algumas sepulturas como se olhavam com afeto e se queriam aproximar, em outras transparecia repugnância por estarem perto. Havia ali, naquele mudo laboratório de decomposições, solicitações incompreensíveis, repulsões, simpatias e antipatias. Havia túmulos arrogantes, vaidosos, orgulhosos, humildes, alegres e tristes, e de muito ressumavam
Esforço, um esforço extraordinário, para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Quaresma ainda contemplava o cadáver da moça e o cemitério surgia aos seus olhos com as esculturas que se amontoavam com vasos, cruzes e inscrições em alguns túmulos, noutros eram pirâmides de pedra tosca, retratos, caramanchões extravagantes, complicações de ornatos, coisas barrocas e delirantes, para fugir ao anonimato do túmulo, ao fim dos fins. As inscrições exuberam, são longas, são breves, têm nomes, têm datas, sobrenomes, filiações, toda a certidão de idade do morto que lá embaixo não se pode mais conhecer e a lama pútrida. E se sente um desespero em não se deparar com um nome conhecido, nem uma celebridade, uma notabilidade, um desses nomes que enchem décadas e às vezes mesmo já mortos, parece que continuam a viver. Tudo é desconhecido. Todos aqueles que querem fugir do túmulo para a memória dos vivos são anódinos, felizes e medíocres existências que passaram pelo mundo sem ser notadas. E lá ia aquela moça por ali afora para o buraco escuro, para o fim, sem deixar na vida um traço mais fundo de sua pessoa, de seus sentimentos, de sua alma. Quaresma quis afastar essa visão triste e encaminhou-se para o interior da casa. Ele estivera na sala de visitas, onde Dona Maricota também estava, cercada de outras senhoras amigas que nada lhe diziam. O Lulu, fardado do colégio, com fumo no braço, cochilava a uma cadeira. As irmãs iam e vinham. Na sala de jantar, estava o general silencioso, tendo ao lado Fontes e outros amigos. Caldas e Bustamante conversavam baixo, afastados, e quando Quaresma passou, pôde ouvir o almirante dizer: "Qual? Os homens estão dentro em pouco aqui. O governo está exausto." O major ficou na janela que dava para o quintal. O tecido do céu se tinha adelgaçado, o azul estava sedoso e fino, e tudo tranquilo, sereno e calmo. A Estefânia, a doutora, a de olhos maliciosos e quentes, passou tendo ao lado Lalá, que levava de quando em quando o lenço aos olhos já secos. A quem aquela dizia: "Eu, se fosse você, não comprava lá. É caro. Vai ao banhão desse. Dames, dizem que tem coisas boas e é pechincheiro." O major voltou de novo a contemplar o céu que cobria o quintal. Tinha uma tranquilidade quase indiferente. Genelício apareceu demasiadamente fúnebre. Todo de preto, ele tinha afivelado ao rosto a mais profunda máscara de tristeza. O seu pince-nez azulado também parecia de luto. Não lhe fora possível deixar de ir trabalhar. Um serviço urgente fizera-o indispensável na repartição. "É isto, general", disse ele, "não está lá o doutor Genelício, nada se faz. Não há meio da Marinha mandar os processos certos. É um relaxamento." O general não respondeu, estava deveras combalido. Bustamante e Caldas continuavam a conversar baixo. Ouviu-se o rodar de uma carruagem na rua. Quinota chegou à sala de jantar. "Papai, está aí o coche." O velho levantou-se a custo e foi para a sala de visitas. Falou à mulher, que se ergueu com a face contraída, exprimindo uma grande contenção. Os seus cabelos já tinham muitos fios de prata. Não deu um passo, esteve um instante parada e logo caiu na cadeira chorando. Todos estavam vendo, sem saber o que fazer. Alguns choravam. Genelício tomou um partido. Foi retirando os círios de ao redor do caixão. A mãe levantou-se e veio até ao esquife, beijou o cadáver. "Minha filha." Quaresma adiantou-se e foi saindo com o chapéu na mão. No corredor, ainda ouviu Estefânia dizer a alguém: "O coche é bonito." Saiu. Na rua parecia que havia festa. As crianças da vizinhança cercavam o carro fúnebre e faziam inocentes comentários sobre os dourados e enfeites. As grinaldas foram aparecendo e sendo penduradas nas extremidades das colunas do coche: "A minha querida filha, a minha irmã." As fitas roxas e pretas, com letras douradas, moviam-se lentamente ao leve vento que soprava. Apareceu o caixão, todo roxo, com guarnições de galões dourados, muito brilhantes. Tudo aquilo ia para a terra. As janelas se povoaram, de um lado e do outro da rua. Um menino na casa próxima gritou da rua para o interior: "Mamãe, lá vai o enterro da moça." O caixão foi afinal amarrado fortemente no carro mortuário, cujos cavalos russos, cobertos com uma rede preta, escarvavam o chão cheios de impaciência. Aqueles que iam acompanhar até ao cemitério procuravam os seus carros. Embarcaram todos e o enterro rodou. A esse tempo, na vizinhança, alguns pombos imaculadamente brancos, as aves de Vênus, ergueram o voo, ruflando estrepitosamente, deram volta por cima do coche e tornaram logo silenciosos, quase sem bater asas, para o pombal que se ocultava nos quintais burgueses.